Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui no meu canal do YouTube. Estou de volta falando do Santos Futebol Clube. Fiquei uns dias aí de folga aí, claro, ausente devido, claro, porque também agora o Santos volta só a jogar no dia 10 de março. Mas é claro, estou gravando esse vídeo aqui para, claro, trazer as informações do Santos, atualizar você e, claro, em destaque vamos falar sobre o zagueiro Lucas Veríssimo. Zagueiro Lucas Veríssimo, de 30 anos, após 5 anos, ele retorna ao Santos Futebol Clube. Ele que estava jogando no futebol do Catar, lá de Dubai, que, claro, o país está em guerra por causa do conflito entre Estados Unidos, Irã e também o Iraque. E mais 15 países vizinhos estão envolvidos com esse conflito que está ocorrendo lá, de muitos mísseis, bombas, causando pânico com a população em determinadas cidades, nos determinados países. Então, muitos jogadores estão saindo de lá. E é o caso do Lucas Veríssimo, que acaba de retornar ao Santos Futebol Clube. Ele que recebeu sondagens de outros clubes, né, de Internacional, Corinthians, outros clubes que queriam a contratação do atleta, mas só que o Lucas Veríssimo ele deu a preferência ao Santos, o clube onde ele foi revelado. Então ele retorna ao Peixe após 5 anos e o vínculo contratual será de 3 anos. O Santos acertou a compra em definitivo do zagueiro Lucas Veríssimo, de 30 anos, contrato de 3 anos. Né, tem 30 anos, contrato de 3 anos, 4 milhões de dólares, o equivalente a 24 milhões e meio de reais na cotação atual. Então ele já é o jogador do Santos. Saiu hoje à tarde o anúncio da contratação do Lucas Veríssimo. No momento ele está lá em Dubai, lá no Catar. Por enquanto ainda não sabemos assim a previsão que ele sairá de lá, porque devido que está muito perigoso agora, né? Porque devido agora à guerra que está ocorrendo lá no Catar. Então, às vezes há um perigo, às vezes iminente, mesmo se for ir à noite de carro, sair de carro ou ir para o avião. Então vai ser um momento mais adequado, que onde ele freta o avião, aí do avião que sai de lá para Dubai, lá no Catar, já vai para um país europeu, não sabemos exatamente qual país, e depois de lá, do país europeu, não sei se na Inglaterra, ou Itália, ou outros países, aí onde que aí o zagueiro Lucas Veríssimo já freta, sai chegando lá no Catar até chegar em um país europeu, aí de lá, já da Europa, do país europeu, já parte para a América, ou seja, voltando ao Brasil e ao Santos Futebol Clube. O Santos que anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, de 30 anos, que pertencia ao Al Dohail do Catar. Então, firmou um vínculo de 3 temporadas no Santos, com a possibilidade de renovação por mais 1 ano. Tá? Essa é a informação que eu trago sobre o Lucas Veríssimo. E para contar com o zagueiro, o Santos fez uma proposta de 4 milhões de euros, equivalente a 24 milhões e meio de reais, quase 25 milhões de reais na cotação atual, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Atualmente, que ele estava atuando no Al-Hakra, né, que é um nome complicado de falar, né, que estava, o passe pertence ao Al-Hakra, do mesmo país, só que ele estava emprestado a uma outra equipe lá do Catar. E o pagamento será feito em 4 anos, com a primeira parcela em dezembro, tá? Então o Santos vai pagar a parcela da compra do zagueiro Lucas Veríssimo a partir do mês de dezembro. Ele retorna ao Peixe, né, após 5 anos, formado nas categorias de base. Ele foi negociado com o Benfica de Portugal em janeiro de 2021. E além de encarnados, o zagueiro ainda teve uma passagem pelo Corinthians antes de seguir para o futebol do Catar. Lucas Veríssimo chega para tentar resolver um problema antigo do Santos, que é a zaga, a defesa, o famoso sistema defensivo, que até o momento deixa a desejar. Durante toda a temporada passada e o início deste ano, o clube sofreu para firmar uma dupla de zaga titular. Neste período foram testados Zé Ivaldo, Luan Pérez, Luizão, João Basso, Adonis Frias e Alex Duarte. Os 2 últimos chegaram ao clube na janela de transferências do meio do ano passado, com o clube desembolsando cerca de 8 milhões de euros para contratar a dupla. Frias
Adonis Frias, o argentino, tem ganho sequência no time titular atualmente, ao lado de Luan Pérez. Já o paraguaio Alex Duarte, que foi emprestado pelo Peixe ao Libertad do Paraguai, após cometer uma série de falhas contra a Chapecoense na estreia do Campeonato Brasileiro. Em relação ao Alex Duarte, saiu a informação que ontem no Campeonato Paraguaio ele jogou, não sei qual adversário que o Libertad estava enfrentando no campeonato lá do Paraguai, Campeonato Paraguaio. Ele jogou 32 minutos e saiu lesionado. E aí, no dia seguinte, realizaram exames, o raio-x constatou LCA, ligamento cruzado anterior do joelho. Então, praticamente, o Alex Duarte, o zagueiro paraguaio, está fora dessa temporada e também fora da Copa do Mundo, porque o Paraguai vai disputar a Copa do Mundo e ele estaria na lista dentre os convocados da seleção do Paraguai. Então o Alex Duarte está fora nessa temporada, entre 6 a 7 meses aproximadamente, tá? 6, 7 meses de recuperação. E também o Rodrigo do Real Madrid também está fora nessa temporada também, tá? O Rodrigo do Real Madrid, ex-jogador do Santos, também sofreu LCA, que é o ligamento cruzado anterior do joelho. Ou seja, o Rodrigo está fora da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Tá? Então essa é a informação que eu trago para vocês sobre o jogador Rodrigo e o Alex Duarte, que de forma semelhante, né, sofreram uma lesão grave de LCA no joelho direito. Então ficarão entre 6 a 7 meses fora dos campos. Sabemos que LCA é uma lesão mais grave que existe, né? Mais grave do que uma lesão muscular ou uma lesão na panturrilha também. Então são lesões assim que hoje em dia, que quando o jogador sofre, a recuperação é muito longa, é demorada, o processo é longo, demorado também. Então dá para perceber então que hoje em dia, o jogador, quando sofre uma lesão dessas, fica praticamente um bom tempo fora dos campos. Então, o Alex Duarte e também o atacante Rodrigo, claro, não está mais no Santos, mas está no Real Madrid, ele que seria um dos convocados de Carlo Ancelotti, que poderia ser um dos escolhidos dentre os jogadores que estão garantidos para ir para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá neste ano de 2026. Então, o Santos também, que, claro, até o Neymar mandou mensagens de forças ao Rodrigo. A torcida santista também, que é fã do futebol do Rodrigo que ele tem uma identificação muito grande com o Santos. Neymar publicou uma mensagem através das redes sociais, mensagem de apoio ao Rodrigo após a lesão de LCA. Ele usou as redes sociais para dar apoio ao menino da Vila e atual jogador do Real Madrid, que perderá a Copa do Mundo, ou seja, está fora praticamente da Copa do Mundo de 2026, o Rodrigo, que também sofreu uma grave lesão no joelho direito, LCA, ligamento cruzado anterior do joelho. E mensagem publicada no Instagram, um camisa 10 do Santos lamentou o grave problema da estrela que ele acabou sofrendo, né? E também revelado na Vila Belmiro, certamente que faria parte da seleção brasileira no Mundial. E hoje é um dos dias mais tristes para mim, quando fiquei sabendo da lesão. Me passou um filme na cabeça. Todo o sofrimento, toda a angústia e o medo de viver essa lesão, relatou, né, o próprio Neymar Júnior, que também já sofreu essa lesão grave de LCA, também ficou bom tempo fora dos gramados, entre 7 a 9 meses fora dos campos. Então Neymar Júnior, ele sabe como é essa lesão grave do joelho. Então ele desejou sorte ao Rodrigo, que agora praticamente está fora da Copa do Mundo de 2026. E também falando de zagueiro, né, o Alex Duarte, eu acredito, parece que ele está emprestado ao Libertad do Paraguai e não dá para descartar a possibilidade, talvez, dele voltar para o Santos, tá? Porque eu acho que o Libertad do Paraguai não vai ter como, talvez, pagar o tratamento da lesão grave no joelho do Alex Duarte. Então o jogador poderá, talvez, retornar ao Santos por causa que o
o Libertad do Paraguai talvez não tenha estrutura suficiente para conseguir seguir do tratamento adequado do joelho que ele sofreu, o zagueiro paraguaio Alex Duarte, que o passe dele é do Santos, o Santos comprou ele, só que não deu certo, ele jogou muito mal contra a Chapecoense, e então o Santos emprestou o atleta e logo na estreia ele sofre essa lesão grave. Jogou 32 minutos com a camisa do Libertad do Paraguai, e então lá de Assunção, da capital paraguaia, então acabou acontecendo isso. E boa recuperação também ao Alex Duarte, tá? Tanto ele quanto o Rodrigo, vamos torcer, ficar na torcida e força para eles, para que eles se recuperem o mais rápido possível dessa lesão grave no joelho. Falando em zagueiro, o Santos anunciou também a rescisão de contrato do João Basso. Olha só, o Santos pagou a dívida, né, de torno de 2,5 milhões de euros, o equivalente a mais de 20 milhões de reais. Não, 20 não, 16 milhões de reais, né, equivalente a 2,5 milhões de euros, o equivalente a 16 milhões de reais, ao Arouca de Portugal, pela dívida que o Santos tinha com o clube português, pela compra do João Basso em 2023, na época, na gestão Rueda, na época que o Santos acabou sendo rebaixado, e também, né, ninguém esquece que o João Basso é um dos símbolos do rebaixamento do Santos, e no lance do primeiro gol do Fortaleza, que o Santos tomou, que começo da tragédia, acabou acontecendo o gol do Marinho, que ele, no contra-ataque, ele perdeu a bola, e não jogou bem, e ele não conseguiu ganhar na corrida do Marinho, aí o Marinho acabou fazendo o gol. Então, o torcedor santista não esquece até hoje. Então, o João Basso, ele anunciou rescisão de contrato com o João Basso Santos, que anunciou hoje, né? Então, para mim, na minha opinião, o João Basso como pessoa, sim, humilde, se comunica bem, fala bem, só que para ser zagueiro do Santos, não, muito fraco, não deu certo. Para mim, o João Basso, se ele for fazer curso de teatro, ser um ator, ele ganha, porque ele tem um pinta de galã. Mas para ser jogador de futebol, zagueiro do Santos, não dá, né? Com todo respeito, ele não jogou bem no Santos, na maior parte das vezes. Eu acho que o Santos fez o certo, porque o contrato dele ia até dezembro agora, 31 de dezembro de 2026. Então, o Santos, o clube comunicou que o fim do vínculo com o defensor foi em comum acordo. Então, não só o João Basso, mas também o volante venezuelano de 38 anos, Tomás Rincon, também, que vai rescindir o contrato com o Santos. Logo, nos próximos dias sairá também o comunicado da rescisão contratual também de Tomás Rincon, o volante venezuelano. E o Santos comunicou na manhã desta terça-feira, né, a rescisão de contrato do zagueiro João Basso, na manhã desta terça-feira, o vínculo com o atleta, com o zagueiro, que era válido até o fim de 2026, foi o que eu acabei de frisar aqui, e foi encerrado de forma amigável, segundo o clube. Então, essa é a informação que eu trago para vocês sobre o atleta de 29 anos, né, o João Basso, que até o próprio Murilo Sarro, lá do De Olho no Peixe, e também do Bom Dia Peixão, junto com a Carol Bernardi, de terça a sexta, das 8 da manhã até as 9, 9h30 da manhã, ele disse que, em vez de ser transfer bom, o Santos sofreu transfer baço, né? Olha só, teve até uma piada no negócio de transfer baço. Então, o João Basso não é mais jogador do Santos de forma oficial, tá? E também vamos trazer para você, mais assim, agora sobre essa novela, meu Deus, Robinho Júnior, olha, inacreditável, né? A novela Robinho Júnior não só virou novela, mas virou um dilema no Santos Futebol Clube. Por quê? O Santos e staff vivem, né, de impasse por renovação e o atacante fica fora do jogo do Sub-20. Na minha opinião, eu acho que o jogador, não sei se é o jogador ou o staff dele, se recusam que o Robinho Júnior jogue no Sub-20, porque ele foi rebaixado, porque estava sem espaço no time profissional. Eu acho assim, na minha opinião, ele por ser atleta do Santos, ele tinha que voltar ao Sub-20, para ele performar melhor, se preparar melhor.
porque eu acho que, na minha opinião, ele foi promovido de forma precoce. Eu acho muito cedo, despreparado praticamente, porque o jogador de futebol, quando uma jovem promessa está preparada, beleza, aí você tem que dar chance para ele. Agora, quando não está preparado, eu acho que não pode tomar uma decisão dessa de forma precipitada. Eu acho, na atual gestão, para mim, subiu muito cedo o Robinho Júnior. Não só porque ele é filho do Robinho, que foi um grande ídolo santista, foi bicampeão brasileiro de 2002 a 2004, e claro, ele ganhou o Paulista e a Copa do Brasil também em 2010. Então, eu acho assim que, na minha opinião, o Robinho Júnior, ele deveria ter ficado mais tempo na base. Porque na base ele era reserva, ele não era titular. O titular era o Matheus Xavier, que também ele poderia ter tido chance no time profissional, não teve tantas minutagens e sequência de jogos do time de cima. Então o Robinho, eu acho, na minha opinião, sim, que o Júnior deveria voltar à base normal, tipo, pés no chão, baixar a bola, ser humilde, igual foi humilde o JP Sherman, que você vê, foi rebaixado para a base, deu a volta por cima, e agora ele está emprestado ao Coritiba, e que para mim, melhor que o Mike, para mim o Santos errou ao emprestar o JP Sherman, na minha opinião, deveria ter chances do time profissional, só que o Vojvoda não estava dando chances para ele, dando espaços para o JP Sherman ser, de alguma forma, alguns jogos, ser o titular na posição, na lateral direita. Então, eu acho assim, na minha opinião, que o Santos errou demais no planejamento de preparar bem os atletas que estão no sub-20, que, claro, do sub-20 já sobem para o profissional, mas, claro, sobem de acordo quando estiver preparados. O fato é esse. Então, eu acho que no Santos isso, embora não acontece isso de forma frequente. Então, Robinho Júnior, que vive uma situação de indefinição no Santos e um impasse. Tanto o Robinho Júnior quanto o Miguelito, tá? Miguelito também tá a mesma coisa, a mesma novela. Ainda não sabemos. O Santos precisa renovar o contrato desses dois jogadores, porque senão, se não renovar o contrato, o Santos pode perder de graça Robinho Júnior e Miguelito no futuro, hein? Pode perder, porque aí até o meio do ano os dois atletas podem assinar o pré-contrato com qualquer outra equipe e o Santos pode perder dinheiro numa futura negociação. E vale lembrar que o Santos perdeu dinheiro com o Yuri Alberto, com o Caio Jorge, o zagueiro Gustavo Henrique, que atualmente está no Corinthians, tanto ele quanto o Yuri Alberto, os dois jogadores que estão atualmente no Corinthians. O Santos no passado perdeu dinheiro com esses dois jogadores que foram pratas da casa, foram ativos do clube, e também perdeu dinheiro com um monte de jogador bons, assim, jovens promessas, que eu acho assim, é muita incompetência dos gestores que trabalharam mal com a base. Agora esperamos que o Santos, aos poucos, tenta recuperar recuperar a base aos poucos, preparar bem para que logo que uma futura promessa chegue ao profissional já praticamente preparado para desenvolver o bom futebol na equipe e, claro, ser bem valorizado e quem sabe, no futuro, ser negociado, ter uma negociação boa futura, gerar muito lucro, gerar grandes lucros ao clube no futuro, tá? Então, eu acho que o Santos peca demais em não valorizar os ativos do clube. Então, muita coisa precisa melhorar. O Santos, então, você pode ver o Robinho Júnior, Robinho Júnior, João Ananias, João Alencar, dois zagueiros da base, o Santos que jogou no Brasileirão Sub-20, o Santos perdeu por 1-0 jogando no CT Rei Pelé, 1-0 para o Cruzeiro. Robinho Júnior, que iria jogar, ele nem atuou nessa partida. E para mim é um erro, porque parece que o staff vetou que o Robinho atuasse nessa partida. Eu acho que, na minha opinião, ele deveria ter atuado, porque eu acho que, para mim, se é o staff que está interferindo, para mim eles cometem um erro grave, vai prejudicar muito a carreira do Robinho Júnior. Isso vai prejudicar demais. Me parece que estão fazendo a mesma coisa igual fizeram com o Giancarlo Sciarra. Lembra o Giancarlo Sciarra? Que jogou junto com o Neymar e o Gabigol quando eram no Sub-12, Sub-13, no Santos.
Você pode ver então que o jogador também foi prejudicado. Ele foi um garoto, foi prejudicado também, não teve e acabou sumindo do futebol, ele acabou nem atuando mais. Então, por quê? Porque é muito sucesso, né? Subiu para a cabeça do menino. O pai queria que o garoto jogasse, ganhasse alto salário por ser um jogador ainda da base do Santos. Eu acho que, na minha opinião, o jogador da base tem que ganhar com salário que se adequa à realidade, ainda mais por estar jogando no time sub-15, sub-16, não ganhar o salário alto desse jeito. Isso aí eu acho um absurdo. Eu acho que o jogador de futebol, a partir do momento ele pode ganhar alto salário quando começar a subir para o profissional e, claro, render o seu melhor futebol. E, claro, com o tempo aí vai renovando o contrato, estendendo o vínculo e, claro, vai ter só um aumento salarial de acordo com o seu rendimento dentro de campo, dentro do campo esportivo, porque é assim que funciona o futebol. Agora, não um jogador, mesmo assim, não está tendo chances, não está conseguindo ainda provar que pode ser um grande jogador e também não faz por merecer a titularidade da equipe. Então, eu acho um erro grave demais. Então, eu acho que o Robinho Júnior ele deveria ter pés no chão, tanto ele quanto o staff do atleta, que cometeu um grande erro. E você pode ver que o clube que recebeu uma determinação do staff para Robinho Júnior não atuar pelo time sub-20, mesmo com a confirmação do retorno do atacante ao profissional na terça-feira. E o empresário do jogador nega que haja existindo veto, e sim uma decisão em comum acordo com a diretoria do futebol profissional, já que o jogador teria sofrido uma pancada durante uma atividade e sido medicado, sendo que o mais prudente ser preservado. E ainda, por enquanto, sobre a renovação do Robinho Júnior, a falta de alinhamento entre o Santos e a equipe de Robinho Júnior não é novidade. Em dezembro, o clube procurou o staff do atleta para apresentar uma oferta de renovação com um salário de 4 a 5 vezes acima do atual. E pelo lado do jogador, a versão é que não há um ponto de discussão financeira concreta. E a proposta também não foi apresentada da maneira correta e nem para a pessoa correta. Então essa é a informação que eu trago por causa desse impasse. E essa novela Robinho Júnior e Santos e Robinho Júnior, na verdade, virou um dilema, né? Cá entre nós, virou um dilema. E então, além da valorização do jogador que pulou etapas desde o ano passado, faz parte do elenco profissional que o Robinho Júnior teria bônus por metas e um plano de carreira no novo acordo. A expectativa de que, nesta semana, as partes se reúnam para dialogar sobre o eventual novo acordo. Vale lembrar que o Robinho Júnior tem contrato com o Santos até 30 de abril de 2027. Até o meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe do futebol. Então, o Santos não pode permitir isso. O Santos tem que estender um vínculo do atleta para que ele possa, claro, o Santos não perca dinheiro numa futura negociação, e ainda mais quando o jogador começar a aparecer no futebol e começar, claro, quem sabe, aí mais lá para frente, o jogador poderá ser valorizado. Tá bom? Então, essa novela Robinho Júnior, que também o Miguelito vive esse dilema também no Santos, tá? Não, tanto o Robinho Júnior quanto o Miguelito. O que vai salvar o Santos, vamos lá, se a Bolívia se classificar na repescagem para a Copa do Mundo, Miguelito é a grande estrela da seleção da Bolívia. Caso a Bolívia se classifica e vá para a Copa do Mundo, para o Santos vai ser ótimo. Por quê? Porque o Miguelito vai aparecer lá na Copa do Mundo, vai aparecer, claro, então isso aí vai ser vantajoso para o atleta e também para o clube, que ainda tem um ativo. Então o Santos tem que renovar o contrato do Miguelito, aumentar a multa rescisória e, é claro, o Santos pode muito bem ganhar dinheiro numa futura negociação com o Miguelito, que caso a Bolívia se classifique para a Copa do Mundo, tá certo? Então vamos torcer para que a Bolívia se classifique para a Copa do Mundo. Depois, claro, aí vamos torcer para que o Miguelito seja o destaque daquela seleção que vai disputar a Copa nos Estados Unidos, e onde que aí o jogador possa ser vendido num futuro bem próximo.
Bom, hoje teve a apresentação do novo gerente de futebol da base do Santos, Elano. O Elano que se apresentou hoje, fez uma coletiva de imprensa. Ele é gerente da base do Santos. E claro que isso é uma informação veiculada que depois o próprio Felipe Camargo confirmou hoje à tarde no De Olho no Peixe. Então, de acordo com o Felipe Camargo, a informação sobre o Quaresma, o José Renato Quaresma, que é o diretor da base do Santos, estava de saída, e sendo que não é verdade, ele continua como diretor da base do Santos, enquanto também o gerente do futebol da base, será o Elano Blumer, o Elano, ex-jogador do Santos, campeão brasileiro, paulista, Copa do Brasil, Copa do Brasil não, ganhou uma Libertadores, na Copa do Brasil em 2010 ele não estava no Santos ainda, tá? Então, o Elano, ele é o novo gerente da base do Santos, e também contando com os dois coordenadores do futebol da base do Santos, que é o Léo e também o Rodrigão, que também são os coordenadores do futebol da base do Santos Futebol Clube, tá bom? Então, estão trabalhando já de forma séria na base e também contando com a ajuda do diretor do futebol da base, que é o José Renato Quaresma, que o próprio Felipe Camargo do De Olho no Peixe desmentiu essa informação de que ele estava de saída, sendo que não vai sair, ele vai continuar normalmente, só que assumindo a outra função, porque o Elano será o gerente de futebol da base e o diretor de futebol da base ainda continuará sendo José Renato Quaresma, tá bom? E também a coordenação do futebol também com o Léo e o Rodrigão, os outros dois ex-jogadores que também continuam nesse trabalho da base do Santos. Então, o Elano disse que o maior desafio da vida, que o Elano disse na entrevista coletiva hoje, ele volta ao clube após 9 anos, depois de ter assumido como técnico interino. Ele que foi multicampeão com o Santos e agora é dirigente, que retorna ao Peixe após 9 anos. Teve uma pergunta que o Felipe Camargo fez ao Elano sobre se ele pretende um dia voltar a ser técnico de futebol. Aí ele respondeu de forma sincera, dizendo que não pretende voltar a ser técnico, porque ser técnico não é fácil, você perde o sono, você se estressa, você não consegue dormir direito, fica pensando quem vai escalar, isso, aquilo. Então ele falou que ele não pretende mais ser técnico de futebol. Então ele falou assim que ele falou que vai agora num outro assunto da base do Santos. Ele falou que ele tem a missão de mudar muita coisa na base, e claro que também ele não entrou muito em detalhes da renovação de contrato do Robinho Júnior, tá? Mas só que o próprio Elano, que ele falou assim que ele queria ter uma resposta clara, que ele falou que não pode interferir em questão de que não faço parte, né, em relação ao Robinho Júnior, que faz parte do elenco profissional. Ele não posso pontuar certo ou errado nessa situação. Ele falou que não tem posição sobre, porque seria antiético. O que eu puder fazer para conectar, ajudando em relação à Vivian, mãe do atleta, e o Robinho Júnior, eu vou ajudar. Mas, tratando de questões profissionais, ele faz parte do elenco profissional, disse o Elano na entrevista coletiva. E também sobre as principais funções dele no cargo de gerente de futebol, ele disse que a função dele é basicamente organizar, preparar e executar, disse o Elano. E acredita que no modelo da liderança de delegar funções, ele diz que tem que organizar, executar e ver se os meninos estão bem. Ele diz que pede para ter autonomia para tomar decisões e que ele está tendo, né? Estará tendo. E foi por isso também que ele aceitou o convite, e também acha que tendo boas peças e dentro disso ter que organizar para oferecer estrutura e revelar, claro, atletas de forma saudável, ou seja, traduzindo, ele quer preparar atletas para que estejam prontos, que quando chegar ao time profissional já estejam preparados para conseguir desenvolver o seu bom futebol. Sobre o CT dos Meninos da Vila,
eu sei quais são as dores lá. Existe uma questão burocrática, ele falou que não consegue dar parecer definitivo, mas disse que vai procurar falar com a diretoria para solucionar os problemas. A base que precisa de mais campo, ter uma integração entre as funções. E os treinadores precisam estar alinhados, conectados, porque, é claro, a informação é uma só. Ele disse que a informação dele tem que ser a mesma para todo mundo, disse o Elano na entrevista coletiva hoje. Então, porque vale lembrar que o CT Meninos da Vila está abandonado, está horrível. Então o Santos, a falta de estrutura, isso aí afasta de vários profissionais querer vir jogar no Santos. E que não é porque isso aí é complicado. Então, olha só, perguntaram sobre erro que se deve evitar na base. Ele disse que tem que acelerar processos e não ter paciência para executar. Se você tem processo e não respeita, você não executa o que pensa. Alterar o tempo todo gera desconforto e atrapalha na formação. Ele disse que trabalhou no Manchester City e todo mundo vê o profissional, mas o trabalho começa na base. Vamos criar ou melhorar os processos de que tem e respeitar eles para formarmos treinadores, preparadores físicos e analistas. Outras funções que a base não está acostumada, não só jogadores. O Santos proporciona isso. Tem a camisa pesada e acho que é possível, disse o Elano sobre em relação ao erro que se deve evitar na base. Sobre a carreira de treinador. Olha só, ele disse que a gaveta de treinador no momento está fechada. Convivi com treinadores, conheço alguns e é uma vida muito dura. Devíamos respeitar mais a cadeira do treinador. O cara não tem vida. Eu chegava em casa e conversava com a minha esposa por 20 minutos só. E ele falou isso e é verdade. Perdi o sono pensando no time. A decisão de não ser treinador foi pela minha família. Hoje consigo ter a noite em casa, conversar com as minhas filhas, minha esposa. E disse que foram 21 anos que eles me abraçaram ao longo do tempo. Então, essas foram as perguntas, né, as principais, né, durante a coletiva de imprensa. Então, o Elano foi sincero. Desejo a boa sorte para ele, que ele consiga realizar um bom trabalho na base do Santos, porque ele é o atual gerente de futebol da base, contando com a ajuda também do diretor de futebol José Renato Quaresma e também os coordenadores, os outros dois ex-jogadores além do Elano. Está o Léo Bastos, o Léo que foi campeão, ganhou tudo no Santos, grande, melhor lateral esquerdo que eu vi jogar no Santos, e também o Rodrigão, dois ex-jogadores do Santos que trabalham na coordenação do futebol da base do Santos Futebol Clube, tá bom? Então essa foi a entrevista coletiva do Elano e, portanto, vou terminar aqui esse vídeo. Então, obrigado por você que está assistindo esse vídeo aqui, hoje falando sobre o Elano, que é o novo gerente de futebol da base do Santos. O zagueiro Lucas Veríssimo, hoje foi anunciada a volta dele após 5 anos no Santos Futebol Clube. O Santos que comprou o Lucas Veríssimo, pagando ao clube lá do Catar 4 milhões de dólares, o equivalente a quase 25 milhões de reais. Contrato de 3 anos, e sendo que nesses 3 anos o Santos ainda tem direito a mais 1 ano de contrato, ainda pode estender o vínculo por mais 1 ano. E com 70% dos direitos econômicos, o Santos comprou 70% dos direitos econômicos do atleta. E então, durante os 4 anos, o Santos vai pagar de forma parcelada, né, a compra do zagueiro Lucas Veríssimo, tá bom? E também sobre a lesão grave no joelho, né, do zagueiro Alexis Duarte, que está no Libertad do Paraguai, emprestado pelo Santos. Ele ficará 6 a 7 meses fora dos campos e não descartem dele possivelmente voltar para o Santos, e que também já está praticamente fora da Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, e também está fora da Copa do Mundo também nos Estados Unidos, México e Canadá. O Rodrigo, ex-menino da Vila, atualmente no Real Madrid, ele também rompeu o ligamento do joelho, teve LCA também, ligamento cruzado anterior do joelho, ficará de 6, 7 até 8 meses fora dos campos. Então, boa recuperação aos atletas, e que
é triste, né? Porque jogadores de futebol acabei trazendo para você tudo sobre o Rodrigo e também da rescisão contratual do zagueiro João Basso, que não é mais jogador do Santos. Bom, foi só isso. Eu volto nessa semana com mais um vídeo para você, trazendo tudo as informações do Santos Futebol Clube, que hoje o elenco se reapresentou hoje à tarde. E claro, agora o time vai agora ter dias de treino na preparação para o jogo contra o Mirassol. O jogo será às 7h30 da noite, com transmissão da Amazon Prime no streaming, que a transmissão é exclusiva da Amazon Prime, e você acompanhará Mirassol e Santos, jogo que será no dia 10 de março, numa terça-feira, o jogo a partir das 9h30 da noite, tá bom? Um forte abraço, eu volto no próximo vídeo para você aqui dentro do meu canal. Um forte abraço, valeu galera, tchau.